Vou mostrar aqui para vocês aqui como sanar uma série de vazamentos do filtro Joviale da Lorenzetti. É um filtro bom, mas às vezes requer uma manutenção, principalmente nas suas vedações. Se o teu Lorenzetti está pingando, vou explicar aqui para vocês todos os motivos de qualquer forma de vazamento que ele tenha. Alguns apresentam vazamento na torneira, escorrendo por baixo, ele escorre aqui. Outros têm vazamento por trás do corpo dele, certo? Alguns simplesmente a torneira não fecha e fica pingando na frente. Então vou explicar cada motivo, cada caso. E para você fazer esse trabalho, você vai precisar, tá, de uma chavinha de fenda ponta fina, uma fita veda-rosca e um recipiente com a marcação, tá? Recipiente de marcação para calibração do filtro. O pessoal que não sabe ainda, a retirada do Joviale, ele tem um botão aqui no fundo e o outro no lado oposto, certo? Então ele aperta os dois botões ao mesmo tempo e retira. Mas antes disso ele vai ter o que? Sacar, retirar aqui, ó, para cima a torneira escamoteável dele. Retirou a torneira, aí está habilitado para fazer a retirada. Aperta o botão, aperta o outro botão e o filtro está pronto para sair, ok? Aqui agora vocês vão ver aqui, ó, é o refil, tá? O refil do Joviale, ok? Onde se recomenda trocar pelo menos uma vez por ano, mas dependendo da situação, da qualidade da água, é bom trocar mais curto. Aqui é o material aqui da retrolavagem. Quem não lembra como faz a retrolavagem, vou explicar depois. Primeiro eu vou sanar os vazamentos, posso explicar para vocês em um outro vídeo a retrolavagem, ok? Aqui é a mangueira de retrolavagem, tá? Agora eu vou explicar aqui os vazamentos possíveis com relação a filtro, tá, ok? A gente tem aqui essa borrachinha, tá? Essa borrachinha aqui que veda a torneira, ela veda a torneira. Entretanto, tá? Às vezes a pessoa gira muito, ou então a borracha ela dá uma afinada, depois aqui acontece um tipo de vazamento. Quando ele vaza aqui, certo? Você abre o filtro ali e ele começa a vazar aqui em cima, tá? Você não vai ver esse vazamento, ele não sai pela ponta, ele vai sair por dentro do corpo e provavelmente vai escorrer aqui atrás, tá? Então esse é um tipo de vazamento que é superior, ele vem aqui em cima, tá? Principalmente quando a gente fecha o Joviale e você observa que o pino aqui do filtro, ele não ficou centralizado. Por algum motivo, às vezes não fica centralizado, fica forçando, e aí a torneira acaba entrando inclinada, tá? Inclinada, o que faz com que a borrachinha ela fique mais para um lado que para o outro e acaba vazando por cima. Quando vaza superior, ele escorre por aqui e acaba vindo pela parede, escorrendo o vazamento, ok? Aqui eu vou fazer a retirada. Outro tipo de vazamento é na borracha inferior, tá? Que é essa, que ela vai pegar bem aqui e às vezes pode acontecer o vazamento na borracha inferior, tá? E aí acontece o vazamento da borracha inferior, ela vai escorrer pela caixa do mesmo jeito, a caixa do filtro, ok? Separei o filtro aqui, vamos identificar agora algumas partes, tá, ok? Aqui é o registro do Joviale, é um registro de 1/4 de volta, como alguns companheiros já falaram em vídeo, tá? E para abrir esse registro é muito simples, tá, ok? A gente vai pegar a chave de fenda, tem aqui uma travinha superior, tá? Retirei a travinha superior, um pouquinho de cuidado, é que eu estou gravando, não estou ocupado, e tem uma trava idêntica na parte inferior. Então a gente vem aqui, faz a inclinação da trava e ó, tá vendo que ela vai soltar. Soltou a trava. Trava solta, o que acontece aqui? Eu posso puxar. Vamos observar que essa posição é muito importante, ok? É que eu estou aqui gravando e fazendo ao mesmo tempo. Essa posição aqui, ó, você vê que o que fecha esse registro é essa cerâmica aqui, ó. Tá? Essa cerâmica. Vocês vão ver que esse lado aqui ela tem
uma parte cavada e do outro lado é lisa, totalmente lisa. Então a parte cavada é para frente, a parte cravada é para lá na hora de remontar e a parte lisa é para o fundo, tá ok? Vou botar a cerâmica aqui na mesma posição, parte cavada para cima, e vou explicar para vocês alguns vazamentos. Esse aqui eu até já fiz o serviço, tá? Acabei que eu ia desmontar para mostrar para vocês. Essa borracha aqui, tá? Ela vai vedar lá dentro, tá? Ela veda lá dentro, essa borracha aqui. O que eu fiz? Vocês vão poder observar, tá? Eu tirei a borracha, tá? E dei umas 2 voltas, 3 voltas de fita veda rosca, tá ok? Eu saquei a borracha, dei 3 voltas de fita veda rosca. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou dar uma pausa aqui e mostro. Tá, vamos lá, olha aqui. Aqui tá a borracha e aqui eu passei umas 3 voltas de veda rosca ou até 4 voltas, bem apertado. Por que eu fiz isso? A borracha, ela pode estar desgastada. E aí o que acontece? Ela dá uma afinada natural, certo? Então, à medida que eu der uma engrossada milimétrica aqui no eixo e colocar a borracha de volta, bem vagarosamente, o que vai acontecer com essa borracha? Certo? Se o círculo interior ficou mais largo, ela vai acabar ficando mais larga da parte externa. Isso vai voltar ao que? A situação de melhor atrito, aumentando o poder de vedação. Por que eu botei a veda rosca por dentro e não por fora? Muito simples, tá? A veda rosca ela vai ficar fixa, ela não vai... se eu botasse por fora, no abrir e fechar, eu ia acabar fazendo o quê? Eu ia danificar a veda rosca, ele ia voltar a apresentar vazamento rapidamente. Então, nesse caso aqui, certo? Eu trouxe a borda da borracha um pouquinho mais para fora, milimetricamente para fora, certo? Às vezes até menos que milímetro, porque a veda rosca é muito fina, e ele vai voltar ao poder de vedação da parte externa, o que seria em vazamentos, certo? Pelo lado de fora, tem vazamentos por aqui, do lado de fora da torneira, certo? E vocês vão observar o seguinte, tá? Com a ponta aqui da chavinha, eu vou retirar essa borracha aqui. Essa borracha, tá ok? Ela fica fixa, tá? Ela fica fixa. Então, o que eu vou fazer com essa borracha? Preste atenção. Eu vou passar veda rosca nela, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Eu passei veda rosca. Eu passei veda rosca nela, tá? E refiz o furo, tá ok? Eu passei a veda rosca nesse sentido aqui. Dei 2, 3 voltas. O que eu quero fazer com isso aqui? Essa borracha ela fica fixa, tá ok? Ela vai ficar fixa lá na posição. Então não tem problema de giro, porque a cerâmica fica fixa lá. Ela é apenas uma vedação entre o registro e a cerâmica, tá ok? Como a borda da cerâmica ela fica fixada, então eu resolvi também, aproveitando, já vou sanar esse problema de vazamento de registro, né? A primeira hipótese pode ser o vazamento por dentro. E a cerâmica ela vai pegar o que? Ela vai pegar naqueles entalhes ali. Ela tem 2 entalhes e ela vai pegar naqueles entalhes que vocês estão vendo. Lembrando que esse lado aqui, ó, esse lado cavado é para frente, tá ok? Então a gente vai colocar a cerâmica na posição com ela vedada, tá? Com a veda rosca. Podem observar como fica a posição, certo? E agora, o que eu vou fazer? Já com o registro, já com a pressão aumentada, como eu expliquei anteriormente, eu vou colocar ele na posição, certo? Vou colocar ele na posição. Ele tem um limitador lateral aqui, ó. Esse limitador lateral é onde você termina o movimento, tá? Termina o movimento aqui no limitador lateral. Então vou colocar ele na posição fechada, certo? E vou travar, reencaixar as travas. Muito simples, tá ok? Muito simples. Eu coloco a chave na posição e pressiono o botão do registro para frente, certo? Em direção à parede. Pressionei e aí ele travou. Pressionei, travou. E a mesma coisa eu vou fazer na parte inferior, tá? Ó, encaixei aqui, vou pressionar e vou colocar, tá? Já coloquei um lado e pode observar aqui
Aqui só falta colocar o outro lado. Pressiona o botão, vou ele para frente e tá aí o registro já travado, tá ok? O registro tá aqui já travado, tá? Bem travadinho, certo? Vocês vão ver que o movimento do registro ele vai ficar até firme novamente, ele vai ficar mais firme, que é o que? O aumento da pressão que a gente fez com aquela veda rosca na sua borracha externa, tá? Vai ficar mais firme, um pouquinho mais rígido, um pouquinho como se, talvez até como se tivesse novo, tá? Agora vamos resolver outro tipo de vazamento que às vezes ele apresenta, tá? O segundo vazamento é o vazamento do bico do filtro, tá? Do bico do filtro que encaixa lá no registro, tá? Que ele vai encaixar aqui. Às vezes ele apresenta vazamento, pequenos pingos que já incomodam. Então o que acontece? Eu retirei a borrachinha e vou fazer a mesma teoria que eu expliquei, alargando, certo? O bico do filtro com a veda rosca. E depois eu vou colocar a borracha por fora da veda rosca, ok? Vou colocar a veda rosca e depois eu mostro para vocês. Pessoal, passei aqui a veda rosca. Não precisa afundar muito, só coloca ela bem apertadinha. Passei a veda rosca por fora e agora eu vou colocar a borracha. Por que que eu passei a veda rosca para depois colocar a borracha? A minha ideia aqui é danificar a veda rosca o mínimo possível quando eu for fazer a retrolavagem. E aí o que acontece? Fazendo dessa forma, eu acredito que a borracha faz o papel da vedação, a borracha com a pressão reforçada, com a colocação do veda rosca, e a veda rosca vai permanecer por um bom tempo, tá? Na posição, e eu não vou me incomodar com isso. Só lembrar aqui, na hora de colocar, eu vou refazer o furo aqui, certo? Refiz o furo. Então, como é que ficou? Tá? Acredito eu que a veda rosca, ela vai o quê? Ela vai ficar, ela vai forçar o pino da borracha. Não deem muitas voltas, porque vocês correm risco de rachar a conexão. Eu fiz apenas 3 voltinhas e vocês vão ver que a pressão já aumenta bastante, tá? 3 voltinhas bem apertada. Dessa forma, está resolvido o problema de vazamento aqui, certo? Muito provavelmente aqui a gente vai resolver. Caso contrário, faz o teste de novo. E agora vamos para o último vazamento, que é esse aqui em cima. A mesma coisa, tira a borrachinha, passa a veda rosca, coloca a borrachinha de novo, tá? 3 voltinhas de veda rosca, bem apertado, tá? Que aí o que eu vou voltar? Eu vou aumentar. Eu acabo deixando esse entalhe mais largo, que ocasiona o quê? Ocasiona que a borracha vai ficar mais externa na hora de vedar, certo? Dando mais pressão novamente no bico da torneira, fazendo com que a borracha tenha mais capacidade de vedação, tá? Coloquei de volta na posição e agora a gente pode fazer os testes. Encaixou, tá? Agora vamos verificar se existem vazamentos. Aqui com o filtro aberto, tá? Fazendo a verificação, não tem vazamento aqui em cima. Posso até botar o dedo aqui, ó. Ele segura bem a pressão, não vaza, não vaza. Ele subiu um pouquinho, mas olha o poder de vedação. Não apresentou vazamento embaixo, tampouco no registro, tá? Então mostrei para vocês aqui que o pensamento está correto. Vou novamente vedar aqui para vocês, não vou segurar mais muito tempo. Zero vazamento e com poder de vedação muito maior. Da calibração do filtro, tá? Qual o motivo de eu calibrar o filtro? Pelo seguinte, o filtro ele tem um excelente poder de filtragem, tá? Entretanto, se passar água em grande velocidade, primeiro que existe uma pressão que vocês veem que ele é todo de encaixe, certo? Se passar uma pressão maior, ele vai apresentar vazamento. E pior ainda, ele afeta a sua capacidade de filtragem, tá? Passa água rápido demais, forçando o sistema da filtragem e acaba podendo não fazer o efeito. A prata coloidal não faz o que tem que fazer, o carvão ativado não dá tempo de retirar as impurezas e ele acaba apresentando o problema de filtragem. Além do que o filtro, o refil do filtro acaba durando bem menos porque ele trabalha forçado, certo? Então o manual ele recomenda o seguinte, tá? Encher 400 ml em 30 segundos. Então aqui eu estou com um recipiente com marcação, tá?
Aqui tem uma marcação 400 ml e eu vou encher ele por 30 segundos, tá? Lembrar que a calibração vocês fazem ela sempre invertida, sempre de fechado para aberto. Então aqui está aqui o parafuso de precisão de calibração, né, do registro. Então eu deixo ele sempre fechado e eu vou regulando ele para aberto. Vai depender muito da pressão de cada água, da água de cada um, tá? Não é a minha posição, não define a posição para vocês. Depende da pressão da água de vocês, certo? Então, geralmente, você abre bem pouquinho e vai fazendo as medições, até você conseguir com um cronômetrozinho ajustar, certo? Para encher 400 ml em 30 segundos.